Boa tarde, eu sou o Ivo Pinto e fui desafiado pelo Famalicão a responder algumas das vossas perguntas. Eu aceitei, então vamos já começar. A primeira pergunta é do Bruno Godinho, que pergunta qual foi o principal argumento que me fez aceitar o convite. Sem dúvida que foi o projeto esportivo, a posição da equipa no campeonato e a possibilidade de voltar por lugares europeus. Foi sem dúvida esse o principal argumento que me fez aceitar, e também o facto de poder regressar ao meu país, jogar futebol e de me mostrar depois de 9 anos fora do país foi também uma decisão acertada nesse aspecto. A segunda pergunta é do Carlos Rodrigues, que pergunta que referências tinha da equipa quando assinei pelo Famalicão. Tenho que ser sincero, quando o Campeonato Português começou esta época, eu vi o primeiro jogo, foi mesmo o Famalicão contra o Santa Clara, em que o Famalicão ganhou, e eu fiquei curioso com a equipa, porque achei que a equipa tinha muita qualidade, e então desde esse jogo que mantive o interesse pela equipa. Assistia a muitos jogos e pronto, e depois a equipa continua a surpreender tudo e todos, manteve-se no primeiro lugar algumas jornadas e tem feito um campeonato fantástico. Então conhecia mais ou menos a equipa e a maioria dos jogadores. A terceira pergunta é do Miguel Figueiredo. Ainda te lembras de ter jogado frente ao Famalicão quando representavas os Júniores do Porto? Lembro-me de ter jogado, não me lembro de pormenor, já foi há muito tempo, mas lembro-me de ter jogado pelo Futebol Clube Porto contra o Famalicão em Júniores. Quarta pergunta, Daniel Rego. Qual o melhor jogador com quem já jogaste? Jogar, provavelmente o James Maddison, que joga agora no Leicester, na Premier League. Foi ele. Jogar foi com ele. Também já tive com o Cristiano Ronaldo, por exemplo, na seleção, mas jogar mesmo foi com o James Maddison. Pergunta do Vaná. Eu acho que ninguém conhece o Vaná. Qual o sentimento que tiveste na estreia pelo Famalicão? Foi engraçado porque pronto, eu tinha chegado à equipa nessa semana e fui logo convocado e estava no 11, e o Vaná foi o jogador que nesse jogo falou à equipa, e ele antes de se dirigir à equipa falou individualmente para mim, a desejar-me sorte e a dizer que ia correr tudo bem, que a equipa era muito boa e que me iam todos a ajudar. E depois, passado 23 segundos, eu estava fora do campo e o jogador que entrou para o meu lugar foi ele mesmo, o Vaná, e então desde esse jogo que tem havido muita brincadeira nesse aspecto, mas acabou por ser ótimo. Ganhámos 3 pontos no estádio do Bessa e com o apoio de muitos adeptos, o que me surpreendeu bastante no meu primeiro jogo, e foi muito bonito. Qual o jogador que mais gostaste quando chegaste à equipa? Di Marino. Eu confesso que já conhecia a maioria dos jogadores, então nenhum deles me surpreendeu muito. É claro que ver a jogar é uma coisa e jogar com eles é outra. Agora, eu acho que toda a equipa, individualmente e coletivamente, é muito forte, é muito boa. Temos jogadores que podem jogar em qualquer equipa do Campeonato Português, e acho mesmo que da baliza até ao ponta de lança são jogadores com muita qualidade e que certamente vão fazer carreiras muito bonitas. Di Marinho, outra vez, ambicionam a qualificação para a Liga Europa. Eu acho que sim, acho que por tudo o que o Famalicão tem demonstrado esta época, pela qualidade que tem colocado em todos os jogos, eu acho que essa ambição é legítima. Acho que temos qualidade para isso. Temos demonstrado que é isso que queremos, apesar de termos passado em uma fase de resultados menos bons, em que não conseguimos de facto ganhar os jogos que achávamos que poderíamos ter ganho. Mas sim, passa por jogo a jogo fazer o nosso trabalho e no fim conseguir o nosso objetivo, e nós temos que sonhar alto, não porque simplesmente podemos, mas porque temos a equipa para chegar a esse grande objetivo. Pergunta do Marquinho Braga. Qual o teu melhor amigo no plantel? Tenho muitos. É um grupo fantástico, um grupo muito jovem, um grupo muito humilde, um grupo que quer crescer, que quer ganhar, que quer ser melhor dia após dia, e isso viu-se desde o momento em que eu cheguei. Têm sido todos fantásticos comigo, têm-me apoiado imenso desde o primeiro dia de treino, desde o primeiro jogo, do primeiro estágio, da primeira viagem. Então é normal que haja mais aproximação com alguns. Por exemplo, já conheci o Rodrigo, tenho estado muito com o Fábio, com o Diogo, com o Vaná, mas são todos, desde a equipa de jogadores,
departamento médico, é tudo muito boa gente e é um grupo muito, muito bom. Gonçalo Santos. O Gonçalo jogou comigo e ele pergunta-me porque é que os teus ex-companheiros portugueses do Dinamo Zagreb te chamam Pinga Amor. Não são os meus ex-companheiros, é mesmo o Gonçalo que me chama isto. Eu não faço ideia porquê, ele sempre me chamou isso e gostava de saber. Portanto, se puderes responder a esta tua própria pergunta, eu ficava muito contente. Pergunta do Luís Miguel: já jogaste na Champions League e na Premier League? Eram dois objetivos que delineaste para a tua carreira. Sim, eu acho que qualquer jogador que pensa um dia poder jogar a Liga dos Campeões, para começar. Acho que é a maior competição de clubes da Europa, não só da Europa, eu acho que do mundo mesmo, é a melhor competição, a competição que tem mais olhos postos, onde jogam as melhores equipas e os melhores jogadores, e isso foi sem dúvida um dos meus sonhos e que eu já concretizei mais do que uma vez e espero voltar a fazê-lo. Jogar na Premier League, sim, também para mim é o melhor campeonato do mundo e consegui lá jogar e fiquei muito feliz por isso. Vítor Oliveira: como defines a experiência de integrar plantéis com tantos portugueses, quer no Cluj, quer no Dinamo Zagreb? Ora bem, no Cluj, quando eu lá cheguei, realmente já eram 9 portugueses, salvo erro, e foi muito bom para mim. Eu era muito novo, tinha 21 anos, penso eu, quando fui para o Cluj, para a Roménia. Foi a minha primeira experiência fora do país e sem dúvida que tê-los lá foi muito bom, até porque eu já conhecia a maioria deles e foram um apoio muito, muito bom para mim. Quando fui para o Dinamo, pronto, já era a segunda experiência que eu ia ter no estrangeiro. Eu fui o primeiro português a lá chegar, naquela época, depois do Tunel ter jogado já há algum tempo. E só depois é que os outros portugueses se juntaram a mim, ou seja, eu fui quase o primeiro deles todos. E correu muito bem, criámos um grupo muito bom e fomos todos bem-sucedidos no clube. Qual o jogador que mais te surpreendeu no Famalicão pela qualidade de jogo? Quem fez esta pergunta foi o Bruno Sá. Eu acho que vou dizer que foi o Gustavo Assunção, porque é aquele jogador que muitas vezes, quando estamos a ver o jogo na televisão, não parece assim tanto, mas quando o observarmos a fundo, ele de facto é um jogador fantástico. Ele joga muito bem, tem muita qualidade e foi aquele jogador que poderia dizer que mais me surpreendeu. Perguntou de Sérgio Mendes: qual o jogo que mais te marcou pelo Famalicão? Poderia dizer que foi o primeiro, contra o Boa Vista, que foi muito bom, ganhámos, é um facto, mas foi o segundo jogo que eu fiz, foi contra o Passos de Ferreira, para a taça. Foi o meu primeiro jogo a sério em que eu joguei o jogo todo e ganhámos, passámos às meias finais, que depois nos deu a possibilidade de jogar contra o Benfica, e foi muito bonito. A bancada de visitantes estava cheia com os nossos adeptos, como aliás tem sido sempre assim, e o jogo correu muito bem. Eu já não jogava há algum tempo e senti algumas dificuldades físicas ainda, como é normal, mas acho que fiz um bom jogo e saí de lá com a passagem carimbada às meias finais. Foi muito bom. Porque te chamam de bombeiro e save da Koalas? Diogo Gonçalves. Isto vem do jogo contra o Passos Ferreira, exatamente. O terreno estava em mau estado e eu logo na primeira parte fiz 2 carrinhos para cortar a bola e queimei-me todo. Então desde esse jogo, desde o dia seguinte que eu cheguei ao balneário todo queimado, eles disseram que eu andava a salvar as koalas nos incêndios e então começaram-me a chamar bombeiro e andavam a dizer que eu andei a salvar os koalas. Vem daí isso. Obrigado, Diogo. Pergunta do Hugo Couto: qual a sensação de ter sido capitão do Norwich? Foi incrível. O Norwich foi um clube que de facto marcou-me, não só a mim, mas também à minha família. É um grande clube, é uma família também. E empregar a braçadeira capitão de um clube assim é sempre algo especial. E são memórias que ficarão para sempre. E fui muito feliz. Pergunta da Francisca Silva: quem é a tua referência no futebol? Na minha posição sempre foi o Bozingua, até porque a minha caminhada no futebol é um bocado parecida à dele. Começámos os dois no Boa Vista, não éramos laterais direitos, éramos médios,
e depois ele foi para o lateral direito, eu depois, eventualmente mais tarde, por sugestão de um treinador, também baixei para o lateral direito e fomos dois para o Porto. Eu sempre gostei muito da forma de jogar dele e eu acho que até somos um bocado parecidos. O estilo de jogo é um bocado parecido e eu sempre gostei muito do Bozinho. Pergunta do Márcio Balona, um amigo meu. Qual a sensação de ter sido chamado à seleção e conviver com o melhor do mundo e com os melhores jogadores portugueses? É um orgulho. Acho que é a melhor palavra que se pode encontrar. Jogar futebol e poder representar, neste caso eu acabei por não jogar, mas fiz o estágio completo com a equipa. É um orgulho. É chegar ao topo do futebol português. É, como tu perguntas, como é conviver com o melhor do mundo, é sinal que tu estás no grupo de elite de futebol português e foi incrível, foi uma experiência fantástica. Eu parecia quase uma criança que nunca tinha ido a um shopping e olhava para todo lado e observava tudo, estava sempre atento a tudo e foi muito bonito, foi espetacular. Pergunta do Daniel Moreira. Estiveste cerca de 7 épocas no estrangeiro. Notaste muitas diferenças no futebol português quando voltaste em janeiro? Eu acho que o futebol português é muito bom, para começar. Já joguei em 3 países, fora de Portugal, e eu acho que o futebol português cria sempre jogadores com muita qualidade e é um campeonato muito competitivo. A principal diferença que eu notei são nos estádios. Quando estava cá não havia tão boas condições como temos hoje em dia no futebol português. E acredito mesmo que a qualidade do campeonato também esteja mais alta. Apesar de não achar as equipas tão fortes como quando eu estava cá, acho que o campeonato está mais competitivo e todas as equipas têm jogadores com muita qualidade e que podem dar saltos para outros campeonatos. Paulo Machado, o Machadinho. Um abraço, Machadinho. Gostavas das churrascadas que fazíamos em família? Claro que sim. O Machadinho jogou comigo no Dinamo também e ele tinha muitas vezes a família dele em Zagreb e então muitas vezes organizávamos almoços, churrascadas, dias inteiros, todos juntos e são memórias que ficam para sempre. Como disse, no Dinamo eu fui o primeiro a chegar, depois foi o Ruben Lima, o Eduardo, o Wilson Eduardo, o Gonçalo, o Paulo Machado, e então criámos ali quase como uma segunda família fora de Portugal e estávamos sempre juntos e foi muito bom. Um abraço, Machadinho, e cumprimentos para toda a família. Outra pergunta do Diogo Ferreira. Já foste convocado para a seleção portuguesa, mas ainda não te estreaste. É algo que falta cumprir na tua carreira? Sim. Eu parto sempre do pressuposto que se falta alguma coisa é porque é algo que eu ainda quero atingir e conseguir. E eu consegui lá chegar, é verdade, cheguei à seleção, mas faltou vestir a camisola mágica e dourada, que eu chamo, que é a nossa camisola da seleção. É isso que falta cumprir. Sei que é cada vez mais difícil, tem que ser realista, mas todos os dias temos a oportunidade de melhorar, todos os dias temos a oportunidade de voltar a lutar por outros objetivos e eu vou continuar a fazê-lo. Pergunta da Manuela Alves. Gostarias de continuar no Famalicão na próxima temporada? Eu estou muito feliz no Famalicão, mas também tenho 2 anos de contrato com o Dinamo Zagreb ainda. Neste momento acho que o mais importante é podermos voltar a jogar, é podermos voltar a treinar, estamos todos juntos, temos a vida o mais possível normal e ajudar até acabar o campeonato. Acho que isso é o mais importante e terminado o campeonato nós vamos conseguir os nossos objetivos, de certeza, e depois é pensar na próxima época. Qual a maior ambição pessoal? Pergunta do Breno 14. Eu tinha muitas ambições quando comecei o futebol profissional, desde jogar na Liga dos Campeões, Liga Europa também, chegar à seleção, jogar na Premier League, eram outros meus sonhos. Eu acho que isso eu consegui tudo. Se for a ver o que é que me falta ainda, seria provavelmente jogar pela seleção nacional. Neste momento a minha maior ambição pessoal é o presente, é conseguir o objetivo coletivo do Famalicão, de conseguir a melhor posição possível no campeonato e quem sabe dar lugar europeu.
Isso era espetacular. E acho que terminei. Malta, obrigado pelas vossas perguntas e espero que tenham gostado. Um abraço.